Olá, eu sou Milena Martins e estamos aqui hoje com a Daniele Solomão e com a Mira Noronha. Elas vão se apresentar. É uma alegria estar aqui hoje em mais um episódio do Conexões RH, que a BRH estruturou e montou com muito carinho para a comunidade e para quem tiver interesse em ouvir sobre tendências e vozes de temas importantes no Brasil e no mundo, né? Não podia começar sem antes de agradecer o nosso patrocinador, que é o CIE, que apoia essa iniciativa e que vai ajudar a levar tanto conhecimento para essa comunidade de RH, né? Bacana, eu falei um pouquinho, mas não falei de mim. Eu sou Milena Martins, eu atuo como diretora de Relações Institucionais na Climate Ventures e sou também diretora da BRH Rio. Mira. Um prazer estar aqui com vocês essa tarde. Seja bem-vinda, Daniele. Eu me chamo Mira Noronha, eu sou fundadora da Prósperos Desenvolvimento Humano. Atuo no capítulo de sustentabilidade da BRH, nessa ideia, né, muito valorosa da gente trazer para a pauta, né, de ESG, traduzir isso em práticas de gestão, de gente nas organizações. E a gente, mais uma vez, tem o prazer de receber aqui Daniele Solomão, vice-presidente de gente, comunicação, segurança e sustentabilidade na Energisa. Seja bem-vinda. Muito obrigada, agradeço pelo convite. E adicionando, além de estar na Energisa e atuar como vice-presidente, eu também sou conselheira da BRH Rio e recentemente fui convidada para o Conselho Estratégico da BRH Brasil. Então, é um prazer estar aqui, nossa casa, né? Maravilha. E é por isso que para tratar de uma agenda grande como é, né, Mira? Agenda de sustentabilidade, a gente precisa chamar uma pessoa grande como Daniele Solomão para estar aqui conversando com a gente, já que esse é um tema que provoca muito essa coisa da visão do todo, da visão sistêmica, de como é que a gente conecta essas pontas, né? Então, falando um pouquinho até da ideia, né, de criação, do porquê que a gente começou a pensar em trabalhar sustentabilidade para a comunidade de RH, e isso surge de uma ideia de pensar, bom, se a gente tem muito essa temática do RH querer fazer parte da estratégia, de ter uma posição, uma discussão relevante na mesa de negócios, né? O que seria mais importante no momento de mundo se a gente não pensar em sustentabilidade e prosperidade dos negócios de forma geral? E isso toca uma série de questões. Então, daí vem a ideia de, bom, então como é que a gente pensa em sustentabilidade como capacidade organizacional? E já que o RH tem essa posição maravilhosa, muito transversal na organização e essa capilaridade, por que não essa liderança também poder ser protagonizada pelo RH como catalisador de uma agenda de sustentabilidade? E daí veio toda a ideia de bora falar sobre sustentabilidade e como é que isso pode fazer parte. Então, hoje aqui com a Dani, a gente vai começar a falar de como é que a gente empodera esse RH, né, Dani? Como é que a gente conhece mais sobre sustentabilidade e empodera esse RH, independente de cargo, independente de nome de estrutura, mas de fato ter um papel protagonizando essa agenda estratégica de sustentabilidade. E aí eu vou começar perguntando um pouco para ela sobre como é que o RH move esse ponteiro nessa agenda, né? E como é que mitos você enxerga aí que podem, inclusive, estar bloqueando esse RH de ser um pouco mais ativo e protagonista nessa agenda de sustentabilidade? Conta pra gente. Mover o ponteiro, eu entendo que é uma competência que está instalada no RH. Assim, eu atuo no RH há 12 anos e muitas foram as agendas transformacionais que eu pude participar ao liderar a área de gente da companhia. E sustentabilidade é uma agenda transformacional, né? E a gente conecta isso na Energisa muito fortemente com a própria agenda de cultura. Então, há mais ou menos cada 4 anos a gente revisita a questão da cultura à luz da estratégia. E há mais ou menos uns 4 anos atrás nós fizemos um movimento de evolução da cultura, a gente sempre chama de evolução da cultura. E dentro dos valores, né, compromisso é um dos valores. E as pessoas falaram para a gente, não está muito claro que compromisso é esse, se é ético
ou é o meu compromisso individual enquanto colaborador. E a gente aproveitou essa agenda para falar, é um compromisso com o futuro, é um compromisso com a sustentabilidade. E passam por aí questões éticas e de governança também. Então, ali dentro daquele movimento de RH, enquanto cultura, a gente conectou muito com o que a gente precisava fazer em termos de divulgação e de engajamento dos colaboradores para a agenda de sustentabilidade. Estou citando esse exemplo, por exemplo, para a sustentabilidade, principalmente para as questões relacionadas a clima e meio ambiente, mas a gente fez isso também para a parte social, né? Para despertar o interesse pelo voluntariado, e a gente conectou com os valores, com o valor pessoas, para as questões de inclusão e diversidade. Então, no lugar de falar de inclusão e diversidade, como é que os valores, que é o que é a nossa base para qualquer escolha e tomada de decisão, referenciavam isso? Então, a gente foi conectando muito fortemente isso no último projeto de evolução da cultura. E mito, aí é um olhar muito particular meu, tá? Não tenho a pretensão de estar correta. Mas eu sempre evitei de ser a pessoa que só fala sobre diversidade e inclusão. Boa. Na verdade, diversidade e inclusão está alicerçado pelos nossos valores. E lá, quando a gente fala sobre os valores, tem uma parte que a gente fala todos os dias e de jeito nenhum. De jeito nenhum, a gente é muito forte e incisivo quanto a não tolerar qualquer tipo de discriminação. E aí a gente reforçou muito essa questão dentro do comitê de ética, trazendo parceiros, inclusive, para fazer apurações muito mais aprofundadas e cautelosas de questões que surgem no canal de denúncias. Uhum. E muito também da questão da formação da liderança, né? E da responsabilidade também que a gente tem enquanto colaborador nas relações. Mas alicerçando isso agora, falar só sobre diversidade e inclusão como a única agenda dessa área de gente, que também está responsável por sustentabilidade, eu evitei. Então, eu falo sobre... E o que causava quando você usava? Ou, enfim, por que você chegou nesse pensamento de evitar? Conta pra gente um pouco do que está no Porque eu acho que se você quer construir, né, as próprias letras do ESG, né, remetem a uma preocupação ambiental, né, a uma estratégia que tem que ser desenhada do ponto de vista ambiental, a uma estratégia que tem que ser desenhada no âmbito do social e nos aspectos de governança. Uhum. Então, se esta área, né, quer se posicionar como um porta-voz dessa estratégia e como um facilitador dessa estratégia, ela tem que ser capaz de falar sobre a estratégia completa. Muito então, bom. Esse sempre foi o meu ponto. Na Energisa, a gente tem uma diretoria de sustentabilidade que fica ali na estrutura que eu lidero. E é muito o pensamento também da Tatiana Feliciano, que é a diretora da área. Então, assim, e nós duas, nenhuma das duas somos oriundas, de fato, de carreira da área de sustentabilidade. E na época, quando eu convidei a Tati para liderar essa área, eu falei assim, olha, tem que estudar tudo, tem que aprender sobre tudo e se cercar de um time, né? Porque nós somos apenas orquestradoras de um time que domine tudo. Porque a gente tem que ser uma área ASG. Né? E aí a gente vai falar um pouco dessa sopa de letrinhas também, que a gente estava conversando aqui antes, né? Porque a gente pode chamar de sustentabilidade, de ESG, e tem as ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, enfim. Mas o ponto é justamente a gente pensar no que você trouxe, né? Nessa capacidade da gente ligar os pontos, ter essa visão desse todo. E aí, pessoal, só para deixar claro, acho que as três aqui apoiam e a gente gosta e acredita numa agenda de diversidade, equidade e inclusão. Mas talvez o convite que a gente faça seja, vamos olhar além disso, porque até para potencializar essa agenda de DEI, a gente precisa ter essa visão um pouco mais ampliada, inclusive no território onde os nossos negócios existem, né? Como é que isso conecta com outras temáticas para que essa visão sistêmica, de fato, ela aconteça. Bom,
E aí, bacana que você trouxe também essa questão da cultura e como é que as coisas se ligam, né? E se conectam dentro da Energisa. Agora, como é que hoje você falou sobre o mito de não se posicionar só como diversidade e inclusão? Alguma outra barreira que você vê hoje para que o profissional de RH, a liderança de RH, entre nessa agenda, se aventure um pouco mais a falar, a estar, a negociar, a trabalhar com sustentabilidade? Bem, eu vou falar pela minha realidade da Energisa, porque eu não troquei com outros profissionais de RH sobre isso. Tem que entender, assim, no nosso caso, compreender a estratégia dos negócios, do negócio. Eu lembro quando a área foi constituída, de fato, porque eu já trabalhava com o tema, mesmo sem existir área, porque a gente trabalhava muito por projeto, e sempre foi um tema que me interessou bastante. E lá na Energisa a gente tem muito forte essa questão de, se existe um problema, vamos partir para cima, e não tem essa coisa de área, né? Pelo menos ali alguns anos atrás, onde a empresa tinha um porte menor. Então, quando eu assumi a área de fato e ela foi constituída, a primeira coisa que a gente pensou, e ali combinando com o Ricardo, que é o nosso CEO, não vamos desenhar uma estratégia da área de sustentabilidade. A gente precisa desenhar a estratégia de sustentabilidade da companhia, né? Que ela é transversal para todos os negócios. Inclusive, Dani, tem empresas que nem têm a área de sustentabilidade, né? Mas que têm os seus objetivos e compromissos. Então, isso é muito importante, né? Não pode estar circunscrito a uma área. Então, e não precisa ter área. Então, voltando para a sua pergunta quanto à questão do profissional de RH entrar fortemente, essas questões estão muito na mesa dos negócios hoje. A gente atende muitos clientes que têm uma preocupação em relação à transição energética e como fazê-la. Então, acredito que, independente do segmento, né, que os nossos colegas de RH estejam atuando, essa questão está presente no dia a dia dos negócios. Então, estar atento, né, onde estão, né, as preocupações, os problemas e os dilemas, e entrar para poder dar a sua contribuição. Mas a gente vai entender aqui, Dani, que é novo. Quando a gente olha para a agenda mais tradicional de RH, é novo. Mesmo com todas as evoluções que a gente vem vendo. Como é que está sendo trazer isso para o cotidiano? Como é que é ter essa tríade, né? Que hoje você tem pessoas, segurança, sustentabilidade, e um RH que precisa incorporar novas formas de pensar, novas formas de praticar isso junto dos negócios, como você falou agora, porque está na agenda do negócio. Então, tem uma musculatura aí para ser trabalhada. Como é que você tem feito isso? Como é que está sendo a governança disso, os ritos, a métrica? Como é que você está medindo isso? A governança é muito importante. E eu mencionei há pouco que o primeiro ponto qual o patrocínio? Quem é que vai estar junto e o que é que será contratado? Então, em 2022, a gente lançou os compromissos de sustentabilidade, comunicou e tornou público os compromissos de sustentabilidade do Grupo Energisa, mas esse desenho foi feito com um grupo de executivos e aprovado no Conselho de Administração. E não é simples, só que na época a gente falou assim, olha, a gente não acredita de fazer compromissos que são de longo prazo. E enquanto management, nós, os vice-presidentes e o CEO, a gente até falou isso, assim, a gente nem vai estar aqui, né? Então, tem que ser um compromisso do Conselho de Administração. O NEM vai estar aqui porque tem compromisso que está para 2050, né? Então, enfim, então essa construção, junto com o management da companhia, ela é muito importante. E nós mudamos toda a questão da governança. Então, nós temos, por exemplo, para a sustentabilidade, um comitê operativo local. Ele funciona em todas as nossas operações. Cada operação tem um comitê presidido pelo diretor da operação.
E a gente tinha um comitê meio confuso na holding, que todos os diretores participavam, alguns VPs não participavam, e era uma coisa assim, que ia do operacional para o estratégico, passava pelo técnico, a gente se perdia. Até amadurecer é difícil. Difícil. Né? Aí a gente olhou assim, gente, peraí, a gente não tem nenhum comitê que tenha o CEO e os vice-presidentes, né? E as decisões, mais no âmbito de operações, devem estar com operações. A operações tem que ter essa autonomia, mas como é que a gente vai guiar essa estratégia? Ver se essa estratégia está no caminho certo. Fazer os trade-offs. Aí a gente redefiniu esse comitê e hoje ele é composto pelo CEO, pelos vice-presidentes, pela nossa diretora institucional. E a nossa gerente executiva de comunicação também, que olha todas as questões reputacionais. E aí o outro passo, e aí isso não foi ao mesmo tempo, tá? A gente tinha os comitês, foi confuso, revisou, criou um estratégico, aprovou os compromissos de sustentabilidade com o conselho de administração, e daí, acho que 1 ano e meio depois, a gente falou, nós não temos um comitê no conselho, né? Eu levava para o conselho de forma spot, mas sem um comitê consultivo para mergulhar no tema. E aí, no ano passado, a gente falou assim, vamos criar um comitê consultivo para sustentabilidade no conselho de administração. Mas espera aí, se aqui, né, no nível da companhia, nós temos isso junto com a agenda de gente, então a gente não vai criar um comitê em separado. Nós temos um comitê de gente e sustentabilidade no conselho de administração, para que os comitentes que lá estão também, né, façam conexão entre esses temas. Então, e aí, eu até vou fazer uma correção, comitê de pessoas e sustentabilidade. Então, já existia o comitê de pessoas, a gente trouxe a agenda de sustentabilidade, nós estávamos fazendo uma renovação no conselho, aumentando o número de conselheiros independentes, e a gente olhou e falou assim, a gente precisa de um conselheiro que tenha essa vivência. Então, convidamos também na seleção, detalhamos o perfil e a gente trouxe um conselheiro para entrar nesse novo comitê que tenha uma vivência dentro da área de sustentabilidade também. Então, fizemos essa conexão. Aí já vem o RH, né? Eu estou ali com o chairman, vendo a seleção dos conselheiros, houve a decisão de criar, falei assim, não, então a gente tem que desenhar um perfil de um conselheiro que aporte esse conhecimento. Então, ali eu estava como RH, mas conectando os temas. Então, a gente tem esse comitê de sustentabilidade operativo, que é no operacional, o comitê estratégico com CEO e VPs, e o comitê de pessoas de sustentabilidade no conselho de administração. Em todos esses comitês, nós acompanhamos os compromissos de sustentabilidade, que são 9, tem meta associada, meta com valor e prazo. Isso é muito importante, porque você tem que sair do intento, do desejo, para a prática. Né? Conectar com a realidade. E dentro de uma cultura empresarial, não só da Energisa, mas de qualquer cultura empresarial, se isso não é transformado em objetivos claros, metas, com desejo de performance a ser atingido e prazos, você não mobiliza a organização. E aí eu acho que você tocou num ponto-chave, né, de mobilização. Eu queria voltar para esse ponto que a gente sabe que boa parte do desafio de qualquer profissional de RH, quando você está puxando uma agenda nova, é construir o que é esse caso de mudança, o que justifica, onde métricas fazem parte, né, dados fazem parte para poder sustentar qual é a posição de mudança que você quer buscar. Né? Então, tem um valor aí muito forte a questão de você ter um bom business case, o famoso business case. E eu me lembro aí de vidas passadas como executiva de RH, onde a gente tem desafios que muitas vezes não são óbvios, né? E o RH, com essa visão de entender impacto, de querer fazer um alcance maior, atingir um resultado mais expressivo, muitas vezes se desconecta porque não tem um forte business case nisso daí. Então, o meu ponto aqui talvez seja como é que a gente faz um bom recorte do que se aplica para a empresa, naquele caso, naquele negócio, dessa agenda de sustentabilidade. Né? O que é essa agenda, de fato, para o Grupo Energisa, né?
como fazer esse recorte? Porque tem que ter uma aderência, né, com o negócio, não é uma agenda genérica. Então, que caminho é esse que esse RH pode fazer para criar um bom business case de o que tem aderência de sustentabilidade para aquele negócio em que esse RH está inserido? Então, eu queria pedir a permissão aqui para a gente falar dos 9 compromissos, Sim. porque eu acho que vai dar mais materialidade do que você está falando, assim, do case, né? E das escolhas que nós fizemos. E aí, se eu não tiver respondido, você me fala. Tá bom. Um ponto que é característico da Energisa, nós somos um grupo de energia. Então, a gente distribui energia elétrica, distribui gás, faz geração de energia renovável, principalmente fontes solares, e trabalhamos com biocombustíveis. Então, tudo isso está, de alguma maneira, muito conectado, né, à agenda. Mas a gente tem também um impacto que a empresa cria, né, ao exercer o seu negócio, qual que é o impacto da empresa. Então, quando a gente começou as discussões do case, por onde é que a gente vai começar? A gente começou ouvindo os stakeholders, e tem método para isso, e é por onde deve se começar, né? Não foi uma coisa da minha cabeça, e aí tem método. A área de sustentabilidade é uma área que tem muito método. Nós não tínhamos uma matriz de materialidade elaborada. E a matriz de materialidade, não sou especialista, outro ponto, tá? Não sou especialista em nada, eu sou apenas uma orquestradora do tema. Mas você vai ouvir os seus stakeholders sobre os temas mais relevantes. Então, melhor forma de se começar é perguntando aos seus... externa, né? Escuta, né? Quais são as partes interessadas? O cliente, a comunidade, o acionista, o investidor, o executivo, o colaborador. Então, a gente fez uma escuta, entrevistas, e aí nem lembro na época, acho que foram mais de 300 pessoas que contribuíram ali, externas, e os nossos colaboradores, a gente abre o link e fala, olha, responde aqui os temas, e aí o colaborador quiser vai lá, responde, e aí a gente elegeu os temas materiais. Com base nos temas materiais, né, o que os nossos stakeholders estão falando para a gente que é relevante, a gente foi construir os objetivos e os compromissos de sustentabilidade. E aí, para eu não me alongar tanto, quando a gente está falando de objetivo, a gente está falando objetivos relacionados à transição energética, e aí é muito conectado com o negócio, porque eu estou falando de viabilizar energia limpa e acessível para os clientes, né? E aí se conecta com ODS 7. A questão de soluções sustentáveis, então como que a gente Energisa vende solução para os nossos clientes para que eles façam sua transição energética. Esse objetivo eu adoro, que é o da descarbonização. A gente descarbonizando, a gente tirando o diesel e limpando a matriz elétrica brasileira. E a gente fez isso na Amazônia Legal. Eu vou contar um pouquinho. E aí vem para o S. Estou falando aqui da parte né, de ambiente. Quando a gente vem para o S, a gente foi refletir sobre uma questão, e aí que se conectava com o que os stakeholders falaram, e muito com as nossas crenças de igualdade de oportunidades por meio da educação e valorização regional. E aí a gente discutiu sobre esses objetivos e falou o seguinte, tá bom, os objetivos estão lindos, maravilhosos, tem um texto lindo, super ideal, mas espera aí, como é que a gente vai chegar nisso? Como é que a gente vai saber se chegou nisso? E aí definimos os compromissos com metas, valores e prazos. Eu vou dar um exemplo aqui de 2, só para a gente saber. Ótimo, e para entrar na sua resposta de fato da construção do case. Então, por exemplo, quando a gente fala de transição energética, né? Eu tenho aqui um compromisso, eu vou ler para não perder nenhum elemento do compromisso. Até 2026, levar energia elétrica limpa e acessível a aproximadamente 55 mil unidades consumidoras em áreas remotas de concessão da Energisa. Então, veja, tem prazo, tem o que de fato eu quero com aquela meta, 56 mil unidades, que tipo de energia a gente tem que levar para se conectar ao objetivo de transição energética. E a gente mensura tudo isso, e até convido
todos esses compromissos, objetivos, estão relatados no nosso relatório socioambiental anual, está disponível no site da Energisa, www.energisa.com.br, e lá tem a prestação de contas, né? Que no caso, para o stakeholder, o público externo, a gente faz anualmente, a partir do relato anual, mas internamente todos aqueles comitês que eu mencionei, eles fazem esse acompanhamento das metas, a gente reporta a evolução, fala das tratativas, das ações para chegar nos objetivos. E um deles, por exemplo, que a gente já atingiu, que era para 2026, e a gente conseguiu atingir, que é o da descarbonização. A descarbonização, nesse caso do objetivo, a gente precisava, que a gente tem 2 objetivos relacionados à descarbonização, mas nesse caso era a gente descarbonizando e contribuindo com a descarbonização da Amazônia. A gente precisava desativar usinas térmicas que eram utilizadas em comunidades isoladas na Amazônia Legal para gerar energia. Então, imagina, vai um barco cheio de óleo diesel, aporta ali, então já tem todo o risco do óleo diesel no barco. Claro, tem um acidente, por aí vai. Aí ele aporta ali, se pega o óleo diesel, coloca na usina para geração da energia a partir desse diesel. Por vezes falta energia, então ainda tem uma questão da qualidade desse fornecimento. E a gente desativou, né? Foi o maior programa de desativação de usinas térmicas do Brasil. A gente desativou todas as usinas térmicas a diesel que estavam dentro desse objetivo. É o equivalente a você reduzir 5 milhões de litros de óleo diesel por ano. Uau! É bem... Coisa pra caramba. Coisa pra caramba. E aí, onde é que entra o RH nisso também? A gente ia comunicando internamente, conectando as pessoas que estavam trabalhando nesse projeto ao propósito. Então, a área de RH e comunicação interna, né? Fica ali dentro da minha estrutura e aí a gente vai conectando isso. Então, o colaborador que está fazendo, assim, são obras enormes, construção de linhas, para conectar essas comunidades porque elas estavam isoladas, né? Conectar ao Sistema Elétrico Nacional, alternativas de inovação para que naqueles lugares que você não dá para conectar, porque também gera impacto para o meio ambiente, quais são soluções inovadoras para que a energia seja gerada ali em pequenas usininhas, num painel pequenininho, naquela comunidade isolada. Então, tem toda a questão de pesquisa, desenvolvimento. Então, o pessoal, a gente criou um descarbonômetro para o pessoal ir acompanhando o quanto que eles estavam descarbonizando. E conhecendo, né, do tema. Conhecendo do tema, se engajando e tal, assim, pensar no colaborador que estava atuando naquilo. Então, é uma conexão de agendas. Então, é isso. A gente tem 9 compromissos. Quando olha, por exemplo, para as questões sociais, tem compromisso relacionado à inclusão, né? Então, uma pesquisa específica com os colaboradores de como eles percebem se a Energisa é uma empresa inclusiva. Os programas que a gente tem de formação, tanto de formação profissional nos territórios, como os projetos que a gente apoia, que envolvem formação profissional, a gente trabalha com indicador de empregabilidade, não é de pessoas formadas. Então, ok, as pessoas participaram dessas formações, mas, de fato, aquilo trouxe impacto para a vida, né? Gerando emprego e tal. Pois é. E isso é muito importante. Eu não quero perder esse ponto do impacto, mas também não quero perder o que a Mira, que eu sei que ela tem de propósito. Deixa eu fazer só uma colocação aqui, porque quando a gente começa a escutar toda a terminologia que você está trazendo, mais da sustentabilidade ou dos ritos organizacionais e da governança, a gente pode ficar um pouco confuso. E eu quero marcar isso para as pessoas que estão ouvindo a gente. A gente está ouvindo a vice-presidente de pessoas, comunicação, segurança e sustentabilidade. Então, isso está acontecendo na arena de pessoas. Eu queria te parabenizar e queria dizer da importância da gente
ter a curiosidade de se familiarizar com os termos que a gente está utilizando aqui, ter a curiosidade de pesquisar, como você disse que tem um relatório para o investidor, de ir lá acessar isso e ver o que está acontecendo nessa pauta e ter a curiosidade para nós que estamos na área de pessoas, de perguntar, e como isso influencia a minha carreira? Então eu estou fazendo essa parada aqui, eu estou fazendo essa marcação, porque isso é muito importante. Tem um futuro se redefinindo na nossa área. E eu acho que esse futuro passa pelo que você está trazendo hoje como capacidade que a gente está desenvolvendo. Muito bom. E a palavra curiosidade, eu acredito muito nisso, né, Mira? Total. Porque eu não quero passar primeiro a imagem aqui de que eu sei de tudo. Eu sei de algumas coisas que eu fui buscar, né, aprender, mas... Ser curioso quando você recebe um tema novo, um escopo novo, quando você abraça isso, é muito importante. Porque, primeiro ponto, se cercar de gente boa, né? Que saiba mais do que você. Então, tem pessoas incríveis no meu time que sabem profundamente sobre isso. Então, não é porque eu sou a VP que eu sei mais do que eles. Então, eu estou sempre aprendendo. A Michele, que é coordenadora de sustentabilidade, eu sempre brinco com ela. Michele, qual é a sopa de letrinhas? Me rememora de novo, eu não sei. Aí ela vai me ensinando e buscar, né? Por exemplo, eu já estava há uns 2 anos com a área e eu via que eu não sabia muita coisa sobre governança. Que às vezes é um tema negligenciado, assim... dentro da estratégia ESG, e ele é fundamental. E eu fui para o BGC. Pedi meu CEO o curso e tal. Falei assim, eu quero fazer um curso de formação de conselheiro. Ele falou assim, mas você quer ser conselheiro? Não sei. O que eu quero nesse momento é dar um mergulho sobre a temática de governança, porque eu não posso liderar uma coisa que eu não sei. Ô Dani, né? E quão é difícil, assim, te agradeço muito por esse comentário, porque é difícil a gente ter uma liderança sênior como você, que diz que foi buscar um curso para fazer. E isso é magnífico, porque eu acho que fala muito sobre a abertura que você tem de lidar com as coisas, aprender, a curiosidade e o reconhecimento de que, né, as coisas evoluem, que a gente precisa estar em constante evolução também em conhecimento, experiência e por aí vai, né? Então, é bem, bem interessante esse ponto. Agora, nessa questão, tanta coisa interessante aqui que dá para ficar umas 2 horas conversando. Eu queria voltar só num ponto ainda da história do business case, de como é que a gente estimula, inspira, né, a comunidade de RH a abraçar, porque eu acho que o RH tem uma característica de poder ser ousado, né? E se a gente de fato quer trabalhar com uma agenda de transformação, de mudança e estratégica, a gente tem que ter esse elemento de se jogar um pouco no lugar que ninguém quer ir, ou que ninguém ainda foi, ou que não tem coragem de seguir. Então passa muito por essa provocação, esse agente provocador dentro das organizações. E te escutando sobre os objetivos do Grupo Energisa e como é que essa agenda, né, foi criada, me lembro muito de um caso, comentar rapidinho aqui, que era sobre trabalhar num determinado território, numa organização, trabalhar uma agenda de fome. E isso para gerar o impacto, que é daí que eu vou puxar o que você mencionou, porque nem sempre o que a gente produz é impacto, muitas vezes a gente produz resultado mais imediato de um plano de trabalho. Impacto é muito maior que isso. E aí você comentou sobre impacto no território. E nesse caso de trabalhar a agenda de fome, eu me lembro bem que a conversa inicial era muito sobre o problema da fome nos territórios onde o negócio está. E aí, numa conversa, eu tinha feito uma pergunta que era e sobre os nossos empregados. A gente conhece o perfil desse grupo familiar, desses empregados? Não, mas como assim? Foi a reação um pouco, né? Nessa organização, eu não tenho empregado que passa fome. E aí a pergunta permanecia. A gente conhece o seio familiar, como é que é a formação do grupo familiar? E quando a gente foi olhar a demografia desse grupo de empregados próprios, eu não estou falando de terceiros, hein? E da composição familiar, muitas vezes você tem um empregado com um grupo familiar de 10 pessoas. Essa pessoa é o único provedor ou provedora daquele grupo.
E quando a gente olha para padrão de nutrição e o que é fome, não necessariamente a gente cumpria ali naquele seio familiar as 3 refeições diárias. Então, eu tinha um problema invisível de fome dentro de uma organização inconsciente, porque automaticamente a gente vem com uma premissa de que se alguém trabalha para minha organização, não necessariamente vai estar passando fome. Então, esse é um olhar que eu acho que é onde o RH tem o potencial de atingir, né, de desenvolvimento humano, de conexão com o território e de olhar para o impacto. Que é aí onde eu queria que você desse essa luz aí de como é que vocês estão pensando no Grupo Energisa esse alcance, né, de onde quer chegar, o que você quer criar de fato naquele território. E se junto disso, Dani, você destaca algum projeto que traga esse exemplo, tangibilize isso para a gente? A medição de impacto é algo que a gente persegue muito, né, dentro da área de sustentabilidade, mas eu só não gostaria de assustar as pessoas, porque quando você fala em impactos, sempre você, mas como é que eu vou começar com algo tão grande que tenha impacto? Principalmente no social, quando você impacta uma vida, você impactou uma vida. Né? Eu costumo dizer muito isso para o meu time. Tem um projeto nosso no interior de Minas chamado Rio Pomba Valley, que é um sonho do nosso CEO, que nasceu em Cataguases. A Energisa surgiu ali na região. Eles têm um carinho, né, os fundadores, muito forte pela região e desenvolvimento da região, mas a região era dependente da indústria têxtil, e a indústria têxtil, né, foi falindo e tal, e a região foi ficando uma região pobre, e ele falou assim, poxa, mas a gente tinha que transformar aqui num polo de tecnologia. Quando ele começou a sonhar isso, todo mundo achou assim, não mais, né, gente? Não vai conseguir, viajou. E eu lembro que ele ficou por 2 anos. Ele ia na área de inovação, falava sobre isso. Ele ia na área de TI, falava sobre isso. Ele vinha para mim no RH, falava sobre isso. Assim, gente, mas a gente pode construir isso e tal. Eu sei que no dia que ele me tocou, aí a gente falou assim, tá bom, então vamos fazer. Eu procurei a área de inovação, veio a pandemia. Aí a gente deu um passo para trás, né? Em 2022, a gente falou, vamos fazer, vamos começar. Chamamos um parceiro, a FIENG, Federação das Indústrias de Minas, junto com o Senai, falou assim, gente, a gente quer transformar aqui num polo de tecnologia e treinar, fazer uma formação profissional tech. Não, mas aí, formação profissional. E começamos, em 2022, formamos a primeira turma, com 76% de empregabilidade. Enfim, resumidamente, hoje, 3 anos depois, né, a gente já teve mais de 2.500 inscritos, seleção super difícil e tal. A gente tem como parceiro a Amazon, a AWS. Tem uma equipe tem uma empresa que trabalha com segurança, que é super, né, um conhecimento super raro. IBM entrou agora. Então, a gente está ali. Eu estava esses dias na escola 42, o Hector falou para mim que um menino do RPV passou na primeira fase da seleção da 42, porque numa formatura o Hector foi dar uma palestra e falou que eles tinham que sonhar maior e que a 42 era uma possibilidade. O garoto pegou um ônibus, saiu de Cataguases, veio aqui para a seleção, passou na primeira fase. Que então, isso é impacto. Isso é impacto, né? E aí eu tô falando de... eu acho que foram... Quantos aqui? Só para eu pegar aqui na minha colinha. A gente teve 48 formados. Pode dizer, mas não é impacto, são 48. São a vida de 48 pessoas que a gente mudou, e que gente. Se multiplicam. E que se multiplicam, né? E assim, tem uma que estava contando a história pra gente, ela era operadora de tecelagem ali na máquina e tal. E hoje a menina é desenvolvedora, né? Da área de tecnologia, fazendo um curso para segurança. O outro era recepcionista do hotel. E eu não estou falando que é para jovenzinho, 45 anos de idade, recepcionista do hotel, pai super aplicado, sempre até recebia a gente lá no hotel, em Cataguases. Ele disse que quando viu a divulgação, falou assim, nossa,
seria meu sonho, eu gosto tanto disso, mas não é para mim. E os mobilizadores do Instituto, que trabalham no tema, falou assim, aí procurou, é para você sim. Hoje ele é colaborador da Energisa na área de tecnologia da informação. Olha como é que muda. Isso claro. É impacto. Com isso certeza. É impacto. Então, assim, eu acho que o ponto aqui, a gente olha para a medição de impacto. No caso desses programas de mobilização social, o impacto para a gente é empregabilidade, é a pessoa terminar, mudar a carreira e, de fato, ser empregado pela Energisa ou por outra empresa. Mas a gente não está falando de 500, 900 mil pessoas. Ainda vou chegar lá, mas os 49 que a gente começou, a gente já mudou. Mesmo caso, escola de eletricistas, foram 60 turmas no ano passado, com índice de empregabilidade também na casa dos 68%. Muitas mulheres que, para ser eletricista, né, tem logo aquela coisa, mas mulher não pode exercer essa função. Outra barreira, né? Já é uma outra... Vem o conceito da interseccionalidade. Aí, exatamente, né? já vem uma outra barreira. Os programas de empreendedores, né, que é o que a gente chama de bem da gente. Então, a gente tem um arranjo muito forte. No caso do Bem da Gente, que começou em 2022, mas esse é um programa bem antigo nosso, nós temos a Fundação Dom Cabral, Sebrae, o Fundo Estímulo, a gente tem uma série de parceiros para fazer esse arranjo, a gente dá um capital semente para alguns empreendedores, para que eles possam empreender, né? E aí, no final, a gente mede o impacto, quantos chegaram a um nível de formalização das suas empresas, quantos geraram emprego, se a renda, de fato, se a renda elevou ou não. Então, e acaba que você impacta o IDH da região. Da região, mas também não adianta se frustrar se você não impactou totalmente o IDH da região. Mas você impactou para aquele grupo ali que trabalhou, mas também não adianta assim, não é resultado dizer distribuir capital semente para 39 empreendedores. Isso não é resultado. Resultado se de fato a gente conseguiu ajudar nessa jornada, se eles formalizaram a empresa, se eles geraram emprego, se a renda deles aumentou. Sim. Né? Então, você tem que ir lá para o que de fato aquilo gerou para a vida das pessoas. Isso. E mesmo os programas culturais, nós temos espaços, equipamentos culturais em 3 estados, a gente tem um apoio forte na cultura, nas regiões que a gente trabalha, inclusive usando o recurso incentivado, algo aí na ordem de 60 milhões de reais em recursos incentivados, mas a gente vai medir geração de emprego. Então, economia criativa. Então, se eu fiz ali aquele evento, patrocinei aquela produção, ou usei dinheiro público, né, a partir de recurso incentivado para patrocinar aquela produção, de que forma está voltando para a economia? Porque questão só de público que foi no espaço e tal, não é suficiente, né? Como é que a gente está movimentando a economia criativa? Então, tem medição para isso. E como é que a gente pensa a visão de impacto para além, inclusive, do benefício para o próprio Grupo Energisa? É para o próprio território do Brasil. É para o território, é para o território. Agora, eu queria adorei a pausa que você fez, Mira, e eu queria copiar sua pausa. Por favor. Para pontuar outra coisa que a Dani trouxe, que eu acho que foi importante, que é a postura do seu CEO, fundador, na contação de histórias, né? A forma de convencimento, de espalhar a mensagem e trazer pessoas interessadas no assunto foi nessa insistência e nessa contação de histórias do que ele acreditava. E o quanto que isso tem poder numa agenda de transformação. E eu acho que esse fica um outro ponto para a gente pensar quando a gente quer, de fato, trabalhar a transformação, a narrativa ela tem uma velocidade muito grande se a gente escolhe e faz a contação de histórias, né? Muito bacana. E, Mira, você comentou com a gente antes sobre a atração e a retenção de talentos e como é que isso liga com o propósito em sustentabilidade, que tinha um dado de pesquisa, se você puder puxar um pouco por aí. Sim, na verdade você está gerando hoje, né, com as ações, com a iniciativa, maior empregabilidade e a gente está nesse momento, quando a gente pensa atração, quando a gente pensa em trazer para a empresa, a gente olha para esse público novo que está chegando
e ele tem outras demandas. Ele vem ele vem com outro apelo. Muda a forma como você vai fazer a interação entre a marca empregadora e aquele que você precisa atrair para você ter contingente trabalhando na tua empresa. E a gente teve um episódio juntas, você vai lembrar, numa escola, que foi muito interessante, que a gente ouvi ali de cara assim, mas eu não quero trabalhar para você. E aí você, com muita graça, trouxe isso, né, para mostrar que está para além disso. Onde eu quero chegar? Hoje, marca empregadora vai ter que ter um propósito com educação para sustentabilidade, para a gente desmistificar o que é, o que não é, e como nichos da indústria, né, da produção, estão conectados e estão se conectando. Energisa está trabalhando nisso, teu grupo, teu time está pensando. E como é que está sendo essa relação com a atração? É bem forte, né? Eu ri aqui porque realmente a gente viveu um episódio juntos, uma jovem, né? Exatamente. Quando a gente estava falando de carreira. Recentemente nós fizemos a gente tem um programa trainee já há 20 anos e recentemente foram inscrições para o programa, 8.000 inscritos. E eu acompanhei muito de perto ali a seleção e quando a gente conversa, estou lembrando do trainee, mas isso é extensivo, né? Para todas as pessoas que buscam Energisa, mas eles falavam muito, assim, estou aqui, né? E aí, engenheiros eletricistas, em sua maioria, que é o nosso core ali, mas tinha engenheiro de automação, pessoal formado em informática, enfim, ciências da computação, administrador, economista, e era unânime, e eles falavam, eu estou vindo aqui porque eu entendo que o que vocês fazem traz uma contribuição para os lugares que vocês trabalham. Olha. E vocês não estão no eixo Rio-São Paulo, vocês estão no norte, vocês estão no centro-oeste, vocês estão no nordeste, e o que vocês fazem não precisa ser muito, mas já faz muita diferença ali naqueles territórios, e isso, pessoas que não estavam nos nossos territórios. Alunos da USP, alunos aqui da PUC, ou seja, de alguma maneira eles viram aquilo, mas eles não foram impactados no território, né? E a gente em RH, eu acho que tem um ponto que é muito importante. Para a gente, compromisso com a sustentabilidade é um valor. Então, primeiro ponto, quando a gente fala de marca empregadora, se utilizar disso e que a nova geração, e não só a nova, mas as pessoas que buscam a empresa, elas estão conectadas com isso, mas só é válido se for de dentro para fora. Então, quando eu falo de dentro para fora, e eu falo muito isso com o meu time, porque marketing fica na minha área também, a gente faz várias produções mostrando os trabalhos da empresa no território, assim, gente, a gente vai fazer porque, na verdade, é verdade, né? É isso. E a gente acredita nisso. Não tem mais espaço pro mais ou menos ou pro superficial. Não, então ou não vou fazer porque tem que fazer. Aí não adianta dizer assim, olha, eu vou pôr na marca empregadora porque eu vou atrair mais gente, mas a gente fala muito, não existe muros, né? Isso. Hoje na Energisa a gente não tem mais área de comunicação interna e área de marketing. A gente tem times integrados que fazem comunicação. Porque a mesma comunicação que eu faço para dentro, eu faço para fora. E por que essa agenda do RH também não é a mesma coisa, né? Pois então. É o dentro e o fora, Ju. Então, essa coisa da marca empregadora, para você vender isso, né, e ter como uma força de atração de marca, não é só o vender, não é só fazer o vídeo ou colocar um executivo para falar, porque as pessoas se falam, né? Então, as pessoas se falam, então aquilo cai por terra, assim, em poucas conexões. Então, a verdade dessa marca, ela tem que estar no dia a dia da companhia. Mas, de fato, hoje, a hierarquia de valores de um colaborador, ao buscar uma empresa ou ao permanecer nela, ela é outra, né? Remuneração é importante? É sim. Benefícios é importante? É sim. Carreira é importante? É sim. Agora, é carreira de uma outra forma, né? Mas o quanto que essa empresa tem o walk the talk, né? Quanto que essa empresa ela tem a questão da ética, da transparência e do compromisso sustentável, é uma coisa, assim, muito presente na escolha
dos profissionais. É um momento de... A gente é o que é, né? É e o as que corporações, elas não estão fora livres disso, né? Eu gosto muito do que a Marcele Oliveira, que é uma das champions da COP30, né? A gente está no ano de COP30, clima, natureza, isso é importante também dizer nessa agenda. E ela é a champion de juventude, ela fala, olha, eu tô aqui para dizer o que a juventude está querendo ver, né? E muitas coisas que vocês, das gerações mais lá na frente, estão querendo trabalhar, não necessariamente é o que a gente está vendo. A gente está aqui considerando um caos do ponto de vista climático, estamos preocupados com lixo, né? Foi um dos exemplos que ela deu. E são coisas que às vezes não estão no nosso radar. Ela citou uma série de outras questões da preocupação da juventude com a jornada de trabalho, que também toca a agenda do RH, né? Mas eu me lembro bem dessa fala dela de prestem atenção no que a juventude está olhando e está querendo, porque essa é a agenda de empregabilidade, essa é a agenda de futuro. Então, acho que isso conversa bastante com o nosso papel, né, como líderes de RH, em fazer essas provocações, em enxergar um pouco além. E aí, eu vou trazer um dado que você me lembrou aqui, quando você falou de renda, né, que pode ser que alguns dos programas que o Grupo Energisa tenha estejam já impactando para melhor a renda dos territórios. E eu não sei se vocês viram, mas saiu esses dias no Valor uma reportagem que é muito desastrosa, mas eu quero ficar com a parte propositiva dessa história, que é quando a gente fala nessa coisa de sustentabilidade e pensa em pessoas, vem muito na cabeça a questão da transição justa, né? Como é que a gente faz tudo que a gente faz pensando em populações mais vulneráveis e como é que a gente está considerando isso nos programas internos e externos, aí juntando essa maravilha de janela que você abriu. E essa reportagem dizia o quanto que no Brasil aquela máxima dos 10% deterem os 70% e quase 80% da riqueza, no Brasil isso piorou muito nos últimos tempos. Então a gente não está falando de outro lugar, estamos falando daqui, de onde a gente está, né? E que aí a concentração dessa riqueza no Brasil ela está ficando pior ainda. E aí a gente lê uma matéria dessa no jornal, que, se eu não me engano, aqui é do 3 pesquisadores, né? Frederico Nascimento, Priscila Monteiro e Sérgio Golbetti. Qual é o nosso papel em RH? A gente, quando foi eleger os objetivos de sustentabilidade, eu lembro que teve muita discussão, porque a gente, até eu lembro que um dos executivos falou assim, no Brasil a gente exporta problema que não é nosso, né? Então, no caso em energia, a nossa matriz é bem limpa. E a gente começou a discutir, estamos em estados muito pobres, né? A gente começou a discutir, o nosso problema está no S, do ponto de vista de renda. No setor elétrico tem um programa que as pessoas, se tem cadastro, né, no LIS, eles são caracterizados como baixa renda, e agora, no último governo, eles chamam Energia para Todos, o programa onde zera a conta de energia para aquelas pessoas que têm um determinado nível de renda. E aí a gente colocou um objetivo relacionado, aí a gente debateu muito isso, né, do papel da empresa, do papel do Estado, do que de fato é problema no Brasil, e colocamos o objetivo que a gente chama de igualdade de oportunidades, assim, a crença de que a forma de promover essa igualdade de oportunidade está na democratização do conhecimento por meio de educação empreendedora, de fomento de ações de geração de renda. Então, a gente, de fato, em qualquer ação nossa do negócio, então, no caso, por exemplo, de combate a perdas, que é uma questão muito forte do negócio de uma distribuição de energia elétrica, porque é o gato, né? O conhecido gato. Famoso gato. Famoso gato. O que acontece com o gato? A gente compra energia enquanto empresa, paga, a pessoa vai lá e faz o gato. E aí a gente pagou energia, então a gente fica com um prejuízo. Fora as questões relacionadas à segurança de quem faz o gato, porque muita gente vai lá, intervém na rede e morre.
Mas quando a gente vai para uma ação de combate a perdas, por exemplo, junto a comunidades ali clandestinas, né, que tem clientes no clandestino e tal, a gente olha para indicadores de vulnerabilidade social daquela comunidade. E muitas vezes a gente entra com a ação de combate e entra com a ação de capital semente e geração de renda. Porque para atenuar o impacto, né? Atenuar o impacto daquela questão de ir lá regularizar, ele vai ter que pagar a conta, né? A depender e tal. Então, a gente faz ações casadas. Então, e entra com a ação de eficientização também. Como é que eu eficientizo a residência daquela pessoa? E isso é do setor elétrico como um todo, da geladeira, né? Eficientiza a questão de iluminação e tudo, trocar as lâmpadas, porque é uma questão crítica do negócio, mas eu não posso só entrar lá numa ação de regularização de clandestino e não entender o que é que está se dando naquela sociedade, naquela localidade. A gente construiu um modelo que foi aí que eu entrei em sustentabilidade, meio que sem saber. Nos projetos de combate a perdas, a gente construiu um modelo com a Fundação Dom Cabral, na época, para justamente fazer uma identificação de vulnerabilidade dessas localidades de ação de combate e identificar as vocações daquela localidade. Ao identificar a vocação da localidade, a gente vai lá e desenha os programas de geração de renda. Então, assim, o que eu estou dizendo também, senão as pessoas vão pensar que a Energisa é uma ONG, né? Não é isso, né? A gente também não tem problema ser ONG. Não tem problema, mas vocês vão dizer assim, poxa, mas não é uma ONG, você está falando de uma empresa que gera lucro e tal, não é que tem... É possível fazer negócio assim, não é que tem problema ser ONG, é o julgamento de dizer, pô, mas se é uma empresa que gera lucro, por que ela está falando assim? Beleza. Porque, na verdade, essas coisas estão conectadas. Então, o meu ponto mais frágil do negócio é o gato. Posso chegar lá com polícia, não sei o que, confusão, mas a gente viu, a gente foi aprendendo, porque não era eficaz. Né? De só chegar lá e fazer a ação de regularização e depois o problema volta. Ou então a empresa é vista como truculenta, né? Então, como é que você faz um trabalho de mobilização social para entrar naquela comunidade, para entender as questões da comunidade? Não vamos deixar de fazer a regularização, não vamos deixar de fazer a ação, mas se constrói um diálogo com aquela comunidade, porque a gente entende que isso é mais eficaz para o negócio, né? E para a nossa relação com o cliente, que é de longo prazo. Estou falando de energia. Ninguém quer ficar sem. Então, o cliente não quer ficar sem, a gente não quer ficar sem o cliente. Né? Sim. E dentro do setor elétrico hoje, tem toda uma agenda. Quando a gente fala você falou de justiça, de buscar uma energia justa. Porque a nossa energia no Brasil, ela é cara. Né? E aí vem muita coisa da gente ter já... Acho ótimo, mudado para não falar mais só de ambiental e falar de socioambiental. Essas coisas andam muito juntas, né? E é muito importante porque a gente pensa no território como um todo e nessa integralidade, essa interexistência do ser humano com a natureza e por aí vai. Eu queria dar um outro exemplo, né, de um comentário de uma atuação da BRH, inclusive, nesse recorte de escolhas de por onde começar em sustentabilidade. No evento que a BRH conduz anualmente, que é o RH Rio, fizemos uma escolha de trabalhar a jornada Lixo Zero e 2025 foi o segundo ano dessa jornada Lixo Zero, com muito aprendizado, mas com um retorno de desvio de lixo de aterro bastante significativo ali na casa dos 70%. E quando a gente pensa que a gente vai para eventos e não tem essa consciência, eu acho que fica aí um outro convite para a gente desenvolver essa análise crítica, né, do quanto que a gente pode estar contribuindo para isso ou não. E o quanto que o RH, como muitas vezes até uma função que organiza bastante eventos, né, o quanto que isso poderia ser, talvez, uma sugestão de começo para algumas agendas de sustentabilidade trabalhar o planejamento de eventos pensando em jornada lixo zero. Não é fácil, são objetivos ambiciosos, mas existe uma jornada. E a gente precisa começar por algum lugar.
né? Então, acho que essa é uma outra pegada que eu acho que fica aí de sugestão para quem tiver a fim de começar, de repente, por gestão de resíduos, né? Acho que você deu vários outros exemplos, muito na questão do que é essa agenda de pessoas dentro da organização, mas também tem outras que podem seguir um pouco mais nessa linha. E deixa eu te fazer uma pergunta, Milena, só para a gente, porque às vezes o que você está trazendo para a gente, Dani, é modelos. O que você está trazendo para a gente, Milena, também é um modelo. Está acessível, eu posso entrar na página da BRH, eu posso aprender sobre isso, está acessível, está na página da Energisa para eu aprender, para eu começar a pensar, ok, vou modelar no meu próximo evento, porque já tem um primeiro exemplo. Quem vai primeiro? Quer comentar? Você que trouxe o exemplo. Bom, a BRH, a gente não está com esses dados na página, porque, como eu falei, é um começo de uma jornada, mas fica um convite para todo mundo participar anualmente do evento e ter a experiência, né, vivida na prática do que é esse evento buscando uma jornada lixo zero. Então, uma coisa a gente garante, você vai participar, né? O profissional que optar por ir vai participar de uma pegada leve, né? Ou seja, a sua pegada no universo naquele evento vai ser muito mais positiva do que em outro evento. E sim, esse é o primeiro episódio de um podcast onde a gente tem a intenção de trabalhar um pouco mais esses conhecimentos com a comunidade de RH. Então, fica aí a dica, fiquem de olho na página de RH nesse sentido, porque mais novidades de oportunidade de conhecimento em sustentabilidade e, quem sabe, até em parceria com a Energisa, podem acontecer, né? Um outro ponto, só informação, que você mencionou, Dani, sobre a Escola 42, que é uma escola de tecnologia, é a 6ª ou a 7ª melhor escola de tecnologia do mundo, que está no Rio, para quem quiser conhecer, que eu acho que esse caso que você trouxe, lindo, de uma pessoa com interesse se candidatou, é uma escola totalmente gratuita, né? E que forma desenvolvedores. Então, acho que ali também tem um trabalho de cadeia voltada para impacto de longo prazo bastante interessante. Sensacional. A gente está chegando agora para o final e a gente quer deixar uma mensagem assim que inspire também. Então, quer um bate-bola bem rapidinho, só para entender um pouco do que você está consumindo. Um livro que você indicaria que fala de liderança e sustentabilidade, que te inspirou? Nossa, você me perguntou um livro. Sabe, o que me inspirou entrar nessa área e aprofundar nos temas foi um problema. Ok. Que é justamente isso que eu estava falando, a questão de perdas. Ali no projeto de perdas, a gente precisava entender o anseio daquela comunidade e eu me aproximei do pessoal da Dom Cabral. E olha aí a curiosidade e aí a Dom pela Cabral, cadeia de negócio, pois né? Exatamente. E aí a Dom Cabral me abriu um mundo de possibilidades de interagir com profissionais super capacitados na área, porque eles foram os nossos parceiros nesse projeto. E aí, assim, saí consumindo vários artigos. E eu lembro que na época eu estava concluindo um MBA em Management na PUC, e estava meio sem saber o que fazer de projeto final. Minha área de origem sempre foi finanças, né? Eu falei, mas vou fazer finanças de novo, porque eu já tinha feito uma especialização em finanças lá e tal. Eu falei assim, quer saber? Eu vou fazer um projeto em sustentabilidade, que eu não entendo nada, né? Porque eu vou pegar uma orientadora que entende disso e vou desenhar uma coisa que eu vou aprender e eu vou conectar. E veio a Renata com uma orientadora maravilhosa, até hoje eu já tenho um contato com ela, e eu fui consumindo muita coisa do tema e foi me ajudando. Mas é isso, assim, livro eu adoro ler, então já vi muitos. E um outro ponto que me impactou bastante foi me fazendo entrar na agenda. Ali na pandemia eu estava meio, né, aquelas agendas malucas e tal, mas aí eu queria fazer alguma coisa que alimentasse a minha mente, né? E aí eu fui fazer um curso de extensão no MIT, que na época, quando eu comecei a negociar, ele tinha uma semana lá presencial, mas aí na época da pandemia não tinha o presencial, a gente foi fazendo todo online, porque eu queria aprender sobre inovação. E na verdade o que eu descobri lá é que um líder inovador,
que eles chamavam de liderança global, é uma liderança que está muito conectada com a agenda de inclusão e com o impacto que ela vai causar para as pessoas e para o mundo. Muito Olha bom. só. Nossa, No muito MIT, eu achava que eu ia aprender design thinking. bom. E, na verdade, teve todo um módulo de autoconhecimento, acredita? Acredito. Com certeza. Autoconhecimento. Depois, eu lembro do professor falando assim, o que é uma liderança global e de uma liderança pela inovação. Uma liderança pela inovação é que está conectada com umas questões de sustentabilidade, né? Então, isso para mim, assim, me impactou demais, essa visão que eles me ofereceram, sabe? E eu acho que isso liga também, fiquei tentada aqui agora a responder a tua pergunta, que é o seguinte, eu adoro a frase do presidente da COP30, o embaixador Corrêa do Lago, que diz que não vai existir liderança que não seja liderança climática. E se a gente fizer uns 5 porquês aí, se bobear, todos os nossos problemas no final estão ligados a algum tipo de problema de clima, né? Então fica a dica também de quem tiver essa sua inspiradora curiosidade de mergulhar um pouco mais nesse lugar. Maravilha. E para a gente fechar, não dá para ignorar a reverência que a gente fez hoje para a área de pessoas, as transformações que estão acontecendo na área de pessoas. Qual a recomendação, o conselho que você dá para quem está entrando na carreira de pessoas, de RH hoje? Ou que quer entrar? Eu nunca me senti muito área, sabe? Então, assim, essa coisa do rótulo, né? Eu acho que o rótulo coloca a gente dentro de uma caixinha. Muito bom. E cria muros. Então, eu não sei se é porque a minha carreira eu comecei em gestão, em planejamento estratégico, tem uma área muito transversal e tal. Então, essa coisa de área, eu acho que vai criando muros, né? Eu gosto de pontes, né? Então, para mim, quem começar em RH, não se veja só como RH. Se veja como um profissional que está ali para contribuir, né? Não crie esse muro. Mas, enquanto RH, a gente pode aportar para a companhia uma visão que muitas vezes pode ser aquela visão que todos tossem o nariz ou te falam assim, prova isso, quantifica. Não, mas tenha certeza que nem tudo é quantificado, mas tem impacto. Né? Então, meu conselho é, primeiro, não coloque selo de área. E segundo, se você está em RH, você vai estar muito mais sensível do ponto de vista das relações humanas, do ser humano. Não tenha medo de colocar suas opiniões. Não tenha medo. Agora, se prepara para o julgamento. Né? Aí vem né, essa fortaleza, essa resiliência e essa coragem, né, de acreditar num posicionamento. E aí mergulha, aprofunda, né? Estude, porque o julgamento vem o teste. Né? Então, você tem que aí mergulhar bastante para ter essa segurança, né? De se colocar com essa coragem. Boa. Se alguém tivesse me dado esse conselho... Ai, Não é? olha, eu não estou dizendo que eu aplico 100%, mas eu acho que aí é o caminho. mas lembra, né? Bom, chegamos ao final, uma pena, dava para ficar conversando aqui mais um montão com você. Vou fazer mais uns 5. Com certeza, mas queria muito te agradecer nesse primeiro episódio do Conexões RH e que a gente possa fazer muitos e muitos e muitos aí para apoiar nesse crescimento e nessa expansão do entendimento de sustentabilidade na comunidade de RH. Obrigada pelo seu tempo, sua presença e a sua contribuição sempre muito inspiradora. Eu que agradeço e acabei de participar lá do CONAC, que fala do potencializar conexões. E eu acho que o maior aprendizado dentro dessa área de sustentabilidade é não se fechar. Buscar essas conexões. E aí o podcast é conexões. Então, assim, é justamente falar, trazer parceiros, trazer gente e construindo. Bora lá, né? É isso. Foi inspirador. Gratidão por esse momento, pela riqueza que foi compartilhada aqui. Fica para todos nós que temos interesse em desenvolver essa agenda, né? Tudo que veio como dica e as posturas. E, sobretudo, a palavra que eu destaco aqui é curiosidade. A curiosidade permite qualquer mergulho. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu sou daquela que levanta e bate palma, tá? Desculpa. Tá? Obrigada. Muito obrigada.
Obrigada.